E aí pessoal, beleza? Léo Lage aqui mais uma vez com vocês. Antes de a gente começar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta pra você. Você concorda com esse negócio de voto nulo? Eu vou dar minha opinião pra vocês, acho que vocês já sabem. Mas antes eu queria mostrar pra vocês um vídeo de uma pessoa que eu gosto. Eu não desgosto dessa pessoa, eu só não concordo 100% com a colocação dela dessa vez, que é quem? Ricardo Salles. Ricardo Salles falou um negócio aqui que vale a pena a gente discutir sobre, né? E lembrando que algumas falas dele aqui vão remeter a algumas falas do MBL. Não tô falando que tem ligação, só tô falando que é uma linha de raciocínio que chegou aí a bater, né? Mas, logicamente, a gente vai falar também contra o MBL, vocês vão entender isso já já. Mas antes, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos dar play aqui para ver o que Ricardo Salles tem a dizer. Meus amigos, eu tenho assistido algumas discussões sobre as eleições municipais 2024 no Brasil inteiro. Isso é importante, galera. Como é que tá as eleições aí do seu estado, né? Dá uma atenção nisso aí, porque as eleições de 2024 dependem muito das eleições 2024. As eleições de 2026 dependem muito das eleições de 2024. Assim como as de 2024, né? Depende muito do que aconteceu nas de 2022. Em muitos casos, inclusive, um certo dilema. Acham que 2 ou 3 candidatos são todos ruins, não querem votar em nenhum deles. Vou dar pausa aqui bem no meio da frase. 2 candidatos ou 3, né, são ruins, não quero votar em nenhum deles. Nesse ponto aí, o que eu digo? Se você tem opções, você deve escolher uma das opções, né, e não abrir mão da escolha. Você pode escolher e reclamar, né? Vamos dizer lá, se não tivesse o Bolsonaro, né, você escolheria quem? Daciolo? Porque tem gente que vai falar, não, o Bolsonaro é a única escolha. Mas aí, você poderia consultar, e aí, Bolsonaro, quem que você acha que pode segurar o Brasil até a próxima eleição, já que você não pode ser candidato, né? Então, tem muitas opções aí que Bolsonaro poderia dar. Ou, por exemplo, se Bolsonaro ainda foi impedido pelo TSE de concorrer em 2026, ele vai ter que levantar ali um candidato ou candidatos. Eu acho mais interessante levantar aí uns 3 ou 4 candidatos para 2 deles conseguir chegar lá, e lá na hora ele fala, ó, vou escolher um de vocês. O outro, né, abre mão. O outro não reclama, né, porque um vai ter que ir. Então, eu acho que isso aí seria o mais assim, mais viável, né, nas atuais situações, porque a política ela muda. A forma dela continua a mesma, mas ela muda. Então nessas mudanças a gente tem que agir conforme seja mais viável, né? Então, se tem 2 ou 3 candidatos, vê aí qual que é menos esquerda, né? Cara, vai ter que votar nele. Se você abrir mão, você está deixando os esquerdistas escolherem por você. Foi isso que a MBL fez em 2022, foi isso que Nando Moura e companhia fizeram em 2022. Pediram pra galera votar nulo, então fiquem de olho nisso aí. Mas começam a ouvir aquela tese do menos pior, vamos escolher o menos pior para evitar o mal maior. Mas aí a política, né, você sempre vai escolher o menos pior. Porque o Bolsonaro, ele não é o melhor candidato da direita. Ele é o único candidato da direita. Você pode colocar lá Daciolo, não, Daciolo não é direita, né? Tem muitos aí que não são direita. Mas se colocasse, por exemplo, Enéas, você tem coragem de falar que o Enéas é menos direita do que o Bolsonaro? Até o Bolsonaro admite que o Enéas é mais direita do que o próprio Bolsonaro. Se tivesse um Milei brasileiro, mas a gente sabe que isso não existe aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tinha o Enéas partiu, o Enéas não tem mais como, não tem, a gente perdeu essa oportunidade. Então a oportunidade que a gente tem é Bolsonaro. Então, mas tem alguma... Não tem. A gente tem quem? Tarcísio, né? A gente tem quem? Paulo Guedes. Então a gente, se tiver outra pessoa menos à esquerda, que seja mais próxima à direita, a gente vai nesse cara. Isso é natural. E não votar nulo igual MBL e companhia fizeram. Veja bem. O veja bem me quebra. Eu não gosto do veja bem, Salles. Fale outra coisa, mas não mande esse veja bem. Esses 18 anos de movimento em direita Brasil, a coisa que eu mais assisti foram esses candidatos que estão sempre se vendendo para quem está no poder, sempre indo em qualquer direção. É aquele que vai como a folha morta no vento. Essa parte do folha morta no vento aqui é interessante porque nós temos um exemplo. Nós temos esse camarada aqui. Se Bolsonaro chamar para uma frente ampla contra Lula, eu topo.
Diz Kim Kataguiri, isso aqui é uma matéria de 2024. Olha só que cara canalha, né? Desculpa, tá cortado ali, né? Olha que cara canalha esse Kim Kataguiri aí do MBL. Porque o Kim Kataguiri é o mesmo camarada que falou isso aqui. O presidente só faz alianças não para aprovar qualquer reforma ou privatização. Ele faz aliança para proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. E eu quero que fique registrado que não só o filho, mas o presidente da República são quadrilheiros, corruptos e vagabundos. Atenção, ministro da Justiça, eu desafio Vossa Excelência, eu estou cometendo agora um crime contra a honra do presidente da República, que fique registrado nos anais da casa. Vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Então o cara que tem esse orgulho aí, esse orgulho de falar isso aí do Bolsonaro, é o mesmo que agora fala, se Bolsonaro topar uma frente ampla, eu topo, né? Basicamente aí querendo atrair o voto daquelas pessoas assim que falam assim, então esse cara deve ser amigo do Bolsonaro, né? É aquela mesma coisa, esses caras, Kim Kataguiri, Mamãe Falei, só se elegeram grudado nos pelos ali, né, dos escrotais ali do Bolsonaro. Então, esse camarada, tipo Kim Kataguiri, Mamãe Falei, só aqueles que cuspiram no prato, Frota, Joyce Hasselmans, esse povo se elegeu grudado no Bolsonaro. Quando conseguiram a notoriedade, eles cuspiram no Bolsonaro, jogaram para escanteio e tentaram a reeleição e muitos deles perderam. Agora sim, a MBL está conseguindo fazer aí uma movimentação simplesmente porque o brasileiro tem memória curta. Então esse vídeo ali dele xingando o Bolsonaro de 2020, 4 anos atrás, vai ser esquecido que o brasileiro tem memória curta. Então esses são os candidatos, folhas ao vento, que o Salles está colocando aqui, achei bem colocado. Mas vamos lá. Pro lado que o vento soprar, ele vai. E, em geral, são os que se beneficiam desse discursinho, não, é para evitar um mal maior e tudo mais. Fazem tudo que o outro lado faz, só que disfarçados, muitas vezes, de bons moços ou melhores moços, né? Eu não concordo com essa teoria. Acho que a direita ganhou uma musculatura, uma força tal, que ela não deve se curvar mais a esse tipo de discursinho. A direita ganhou a musculatura, concordo, inclusive já falei isso também. Entretanto, a gente tem um governo de esquerda no poder que está muito forte. Por mais que você fale assim, não, mas o Lula, está minado. Esse governo do Lula está muito forte. Por quê? Porque ele tem aliados. Tem o STF como aliado. Tem ali boa parte dos deputados como aliados. Tem ali boa parte dos senadores como aliados. Boa parte das prefeituras, dos governos dos estados como aliados. E tudo isso movido a um negócio infinito que se chama dinheiro público. Então, por mais que você fale assim, não, olha só, a direita está mais forte do que nunca. O que quer dizer quando você diz que a direita está mais forte que nunca? Porque a direita nunca teve forte. Aí agora que ela ganha uma forcinha, a gente fala que está mais forte do que nunca, mas antigamente era quase zero. Agora é mais do que zero. Mas olha só, o Bolsonaro tem apoio popular. Exatamente, o Bolsonaro tem um apoio popular. O Bolsonaro é que consegue levar as pessoas para a rua. A direita, ela se quebra muito fácil. Por quê? Quando entra na equação MBL, quando entra na equação Mamãe Falei, Nando Moura e toda essa galera que vai surfar na onda e depois pular fora. Então, como eu falei, tínhamos o Enéas, mas na época a gente não tinha como. Não tinha o quê? Comunicação. A gente não tinha como falar assim, não, esse cara aí, esse Enéas, que todo mundo paga ele de louco, esse cara é um gênio. Porque a mídia já detonava o Enéas, como a mídia hoje em dia detona o Bolsonaro de todas as formas. A diferença é que o Bolsonaro tem como falar diretamente com o público. O Enéas não tinha como. O Enéas só tinha como falar no público quando ele ia, sei lá, no altas horas da vida. Porque na campanha mesmo, zero. Não tinha como fazer internet na época para as pessoas falarem do Enéas na época. Não tinha isso. Já com o Bolsonaro nós temos, que nem a gente fala. O Bolsonaro, ele pode não ser perfeito, mas ele é o que temos. Ele é o que temos e ele não é o melhor candidato da direita no Brasil. Ele é o único candidato. Porque por mais que você veja, por exemplo, que tem o Salles,
né? Que tem Tarcísio. A gente tem algumas decepções com esses caras vez ou outra também, né? A gente vê algumas vezes assim que eles se aliam a certas pessoas que a gente não queria. Então o Salles, ele é um ponto fora da curva ali, porque ele está muito próximo do Bolsonaro. Mas a gente não sabe se o Bolsonaro ficar inelegível, né, até 2026, se eles vão brigar entre si pela presidência, né? O Salles com o Guedes, né, com o Tarcísio, se eles não vão se entender, porque a gente tem grandes opções aí, mas todas elas orbitando o Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro estiver vivo, e eu espero que isso seja por muitos e muitos anos, todas as opções da direita vão orbitar o Bolsonaro. Não tem essa de, não, mas o Daciolo, esquece esses caras são surfistas. O Bolsonaro, se você pegar vídeos antigos dele, a única coisa que aconteceu com ele ele envelheceu. E quando você envelhece, você fica menos enérgico. Então, basicamente, nós temos que ver aí quem que o Bolsonaro vê como boa opção para as cidades e preparar o terreno para 2026. Mas o que o Salles vai sugerir aqui, eu acho desnecessário. Até porque esse tipo de gente são os que vão atrás para perseguir a direita, que fazem esquema muitas vezes para atrapalhar a direita, não querendo que a direita tenha espaço, justamente para eles continuarem sendo a grande solução, né, de consenso contra a esquerda. Concordo. Só que não se esqueçamos que essa turma, inclusive, vota com a esquerda muitas vezes, basta pagar, né? Quando a esquerda quer o apoio desse pessoal, paga e eles apoiam. Falando do Centrão. Tá falando do Centrão. Portanto, só tem um grupo que eles atacam, só tem um grupo que eles vão contra de verdade. É contra a direita honesta, aquela que não se vende, aquela que não transige, aquela que não aceita determinadas posições e comportamentos. E não aceita, mesmo que lhe seja oferecido cargo, verba e tantas outras vantagens por aí. Nós temos que ter vergonha na cara, assumir a nossa posição, aquilo que nós acreditamos e dizer, se não tem candidato bom, compatível com aquilo que a gente quer, é para isso que existe o voto nulo. Puta que pariu, aí cagou o rolê. Porque assim, por mais que, por exemplo, São Paulo tenha opções, Minas, né, vai ter opções, a gente sabe que tem cidades que não vão ter opções. Mas pedir pra galera votar nulo é meio burro, sabe? É meio burro. Justamente porque votar nulo não seria um voto assim de revolta. Pra galera ver, caramba, 20% das pessoas votaram nulo, temos que fazer novas eleições com novos candidatos. Isso não acontece. Isso nunca aconteceu aí na história, até onde eu sei. Mas, né, é uma colocação meio desinteligente aí do Salles. Você anula o voto e se livra dessa gente. Um abraço. Não, porra, Salles. Vai anular o voto e se livrar dessa gente? É justamente o que MBL, Nando Moura e companhia pediram em 2022. E esses votos fizeram diferença na final aí pro Bolsonaro. Porque eu não posso falar aqui sobre o quesito de votação e tal, se eu sou a favor, né, da urna eletrônica, que vai aparecer um aviso aqui embaixo aqui do vídeo, eu não quero isso. Mas, querido Salles, inclusive, né, tá aqui, né, eu não voto nulo, então o voto nulo é a solução? Estás orientando seus seguidores a votar nulo e enxergam São Paulo à esquerda, entregam São Paulo à esquerda, né? É isso mesmo, produção? É basicamente, né? Eu acho errado a galera incentivar o voto nulo, o voto branco, simplesmente porque ele não faz diferença. Você está simplesmente abrindo mão de você escolher. Você não está escolhendo, falando assim, não, olha só, é meu voto de revolta, eu não sou obrigado a votar em corruptos, né? Porque se fosse assim, né, um cara de direita vai falar o que, Salles? Imagina só um cara de direita falando o seguinte, tá? Bolsonaro e Lula. Aí o cara de direita fala assim, eu não conheço esse Bolsonaro, mas o pouco que eu vi eu não gostei. Mas eu odeio o Lula. Eu sei que o Lula representa tudo de mal, de negativo, né? Os escândalos que tiveram, bababá. E o Bolsonaro é uma opção. Mas eu só votaria se fosse Enéas. Então meu voto é nulo. Pam! Não voto nenhum dos dois. Você acha mesmo que o cara da esquerda vai falar assim, não, se não for o Che Guevara, eu não voto, se não for o Fidel Castro, eu não voto. Não, ele vai votar no Lula, cara. Assim como se for o Bolsonaro e Haddad, ele vai votar no Haddad só pra não votar no Bolsonaro.
Se for Bolsonaro e Ciro, ele vai votar no Ciro só para não votar no Bolsonaro. O esquerdista de verdade, se tiver ali o Bolsonaro, né, e sei lá, não sei, ali o Daciolo, ele vai votar no Daciolo só para não votar no Bolsonaro, mas nunca que ele vai abrir mão do voto. Então a direita não pode fazer isso de abrir mão do voto, votar nulo, né? Em 2022 era votar no Lula, né? Porque você simplesmente estava tirando ali a diferença que seria do Bolsonaro. Então, essa fala do Salles é a mesma que Nando Moura falou, que não vai votar em bandido, corrupto, safade, né? E se o Nando Moura e companhia veem Lula e Bolsonaro como bandidos, corruptos, safades, não vai votar em nenhum dos dois e vota nulo. É isso que Salles está propondo aqui. Eu acho que dessa vez Salles pisou na bola e pisou feio. Porque fica aquele negócio de que, olha, ou você vota em mim ou não vota em ninguém. Se você votar em alguém, você está sendo fascista. Cara, desculpa, Salles, mas dessa vez vou discordar de você. Na minha prefeitura não sei quais são os candidatos. Quando tiver vou analisar, vou dar uma olhada no histórico. Felizmente com a internet a gente ainda pode fazer isso, até eles regularem a mídia. Quando regular a mídia, meu amigo, esquece. Você não vai ter a opção de saber o passado de quem você está votando, que a primeira coisa que eles vão apagar são os históricos negativos para eles, né? Mas é isso, quero saber a sua opinião. Você concorda com o Salles nesse negócio aí? Você acha que o voto nulo é um voto válido? Você acha que vale a pena você abrir mão do seu voto simplesmente para não votar em quem você não gosta, né? E entre quem você não gosta, quem você odeia e quem você não gosta muito, vote nulo. Não sei. Minha opinião é que foi uma vacilada feia do Salles aí. Mas comente a sua opinião também é importante, então manda aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like ou dislike nesse vídeo, não importa. O importante é que você avalie, beleza? Se inscreva no canal, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui.